Não tem como resolver aquela trava quebrada, não tem como reparar ela. Tem alguns problemas, né? A faixa ela tava bem desgastada, tinha umas partes rasgadas. Então aqui, ó, ele não conseguia fazer esse movimento, né? Então a gente vai ter um sistema novo aí de som do carro. Mas eu acredito que essa seja a melhor forma de manter a originalidade do painel, ter uma qualidade de som boa. Infelizmente, a gente acabou encontrando pontos de ferrugem no assoalho. O ideal é a gente já resolver isso agora, para que lá na frente a gente não tenha nenhum problema. Fala, galera! Beleza? Como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente está aqui para dar uma atualização geral do projeto. No vídeo anterior vocês viram ali a gente começando já uma lavagem ali dos carpetes. A gente removeu a manta anti-ruído que tinha ali no assoalho e também na caixa de step. Então a gente começou aí dando sequência nessas coisas. Acabou que tiveram alguns empecilhos que a gente encontrou ali depois disso, e aí mais pra frente do vídeo eu vou entrar nesse assunto. Umas notícias não muito boas que a gente teve em relação a isso, mas aí a gente logo mais parte para isso. Primeira coisa que eu quero falar aqui, galera, tem trabalhado excessivamente aí no projeto para que possa trazer aí cada vez mais vídeos. Infelizmente, por conta de tempo, a gente não consegue avançar muito semanalmente, né? A gente acaba ali tendo mais o fim de semana para trabalhar nisso. Tem sido o que dá e a gente vai caminhando dessa maneira. Bom, algumas semanas atrás, comecei dando andamento na parte de tapeçaria dos bancos do carro. Eu encontrei um tapeceiro para fazer esse trabalho. Como ali são bancos de tecido do Astra, eu precisava ali de um tapeceiro mais específico, porque hoje a maioria trabalha mais com couro e tudo mais. Então, eu fui ali atrás de alguém para poder fazer esse serviço e achei um cara fera, um cara sensacional, super gente fina ali, começou a fazer esse trampo para mim. E aí, primeiro ali, eu comecei ali com a parte dos cintos dianteiros, que precisava trocar as faixas de cinto, os forros laterais traseiros e também os bancos traseiros, que apesar do tecido em si estar perfeito, a tapeçaria em si dos bancos perfeito, tinha uma trava quebrada no lado passageiro, do lado do motorista, né? Como ele é um banco bipartido, então tinha uma travinha quebrada ali, e aí a gente foi atrás de resolver disso. Só que o banco traseiro, ele não tem como resolver aquela trava quebrada, não tem como reparar ela. E aí o que tem que fazer é arrumar um banco sucata, né? Pra você poder trocar ali e resolver o problema de fato, né? A trava em questão não tinha mais como recuperar, aquilo lá era lixo praticamente. Felizmente eu já tinha um banco guardado de um Astra Elegance 2007. A gente vai levar logo mais lá no tapeceiro pra ele dar uma olhada, né? Porque eu particularmente não entendo nada disso, né? Então melhor deixar pra um profissional que entende de fato, né? Eu vou tirar essas coisas agora, vou tirar o banco, desmontar ele aqui. Ele tá preso, né? As duas partes são presas aqui, então eu vou desparafusar. E quem sabe aí já dá uma olhada, né, pra ver se tem alguma coisa aqui. E quem sabe já dê pra saber se vai funcionar ou não. Bom, rapaziada, eu tirei os bancos aqui pra fora. Eu já tava dando uma olhada. O que acontece é que o meu, ele tem um sisteminha de trava aqui diferente. Então ele tem um encaixe diferente. Olha, eu tenho essa peça aqui, ela tem essa molinha, né? Então ele encaixa por essa molinha aqui. E lá é um sistema diferente, porque já é um ano diferente do modelo. Porém, a trava que eu preciso é a trava que vai aqui, né? Que ela passa um sistema aqui. Eu imagino que tem algum sistema de cabo aqui, mas tem como se fosse uma travinha aqui também. Parece que o sistema é o mesmo, né? Então, como eu já tinha esse banco guardado e a trava, por sorte, era a mesma, a gente conseguiu ali fazer o reparo. Então, basicamente, transplantou a trava de um pro outro e ficou fera, galera. Tô indo lá agora no tapeceiro buscar dos bancos. Aparentemente deu certo, daquela questão da trava que a gente vinha conversando. Parece que funcionou, né? Vamos ver certinho. Depois eu vou pegar os bancos e testar aqui em casa. E é isso. Vamos lá, vamos ver se deu tudo certo. Vamos ver como é que ficou. Bom, rapaziada, tô aqui com as coisas. Os cintos, como eu falei pra vocês, a gente substituiu as faixas, ficou zerado. Tem alguns problemas, né? A faixa ela tava bem desgastada, tinha umas partes rasgadas, faltando esse botão aqui que segura o fecho, né? Então a gente fez isso. Eu pedi pro tapeceiro manter a etiqueta original do cinto. Isso aqui é bem bacana, né, galera? Depois perde isso aqui, não tem mais como simular isso daqui, né? Então, bem legal. Curti bastante o trabalho. Aqui estão os forros traseiros, eles já estão embalados. Então, compensa agora eu tirar eles, mas depois quando a gente for instalar, vocês vão ver como eles ficaram feras. Ficou sensacional o trabalho aqui de trocar o tecido deles e tal. Ficou muito bom. O tecido, galera, é o mesmo desse aqui, né? É o mesmo que segue a padronagem dos bancos, né? Então, é um tecido bem raro. Como eu falei, precisei ali pegar com um cara do Paraná. É bem difícil de encontrar, mas foi isso. E aí aqui, então, esse é o banco do lado passageiro, atrás do motorista, né? Do bipartido, que tava com a trava quebrada. Então aqui, ó, ele não conseguia fazer esse movimento, né? Esse é o suporte que vai no assoalho do carro, e aí ele não conseguia fazer esse movimento aqui. Então, nesse momento, ele tá destravado, ele solta aqui, e aí você consegue, então, fazer um movimento. Eu já testei o banco lá no carro, né? Porque, assim, dá muito trabalho colocar e depois tirar ele, mas eu já testei o banco no carro e tá funcionando 100%. O reparo que a gente fez lá no suporte também, que vai na lata do carro ali, que usou de funilaria e tudo mais, ficou perfeito, assim, bateu 100%, então ficou ótimo. E dessa parte, então, tá concluído, né? Outra atualização que a gente teve aí do carro, o Astrinha ganhou um sistema de som, então a gente vai ter um sistema novo aí de som do carro. Essa é uma ajuda ali que eu vou ter junto com o meu pai para poder fazer essa instalação toda. A gente vai ter
aqui 2 pares de triaxial da JBL, 6 polegadas, 80 watts RMS. Dizem que são alto-falantes excelentes. Vamos ver ainda quando a gente for fazer a instalação. Um subwoofer, caixa ativa, então ele já é amplificado. Ele não vai exigir que a gente coloque junto no amplificador. Então já é uma caixa ativa, 6x8, 150 watts RMS, pelo menos é o que promete, dessa marca Bomber. Acho que vai dar um gás legal. E aí junto então, pra gente fazer a ligação aqui dos falantes e entregar essa potência, a gente tá com esse Stetson 400 watts RMS. Provavelmente ele não vai conseguir atingir os 80 watts RMS, porque são 4 canais 2 ohms, e aqui a gente tem uma impedância de 4 ohms nos falantes. Deve chegar aí numa faixa de uns 65 watts RMS e tudo mais. Então, acho que vai ficar bem legal. E aí, galera, até explicando um pouco mais aqui da questão do que vai gerenciar todo esse sistema, parte de áudio. Eu tava bem na dúvida do que eu ia colocar, porque ao mesmo tempo que eu queria ter uma qualidade de som boa, eu queria também ter a conectividade ali, né? Então, hoje em dia é muito prático a gente ter o Waze e tudo mais. E aí, logo eu já pensei numa multimídia da Pioneer, né? Quando a gente fala de qualidade, a gente fala de Pioneer. Então, eu tava olhando pra cima disso. Porém, galera, aqui vem um problema. Eu deixei até essa foto pra exemplificar. No Astra, pra você conseguir colocar uma multimídia, você precisa trocar essa moldura, e aí você precisa colocar uma moldura paralela. E não só isso, você precisa fazer um monte de adaptação quando você tem um ar analógico. Então, isso era um grande problema pra mim. Até porque eu já vou trocar a moldura por uma nova original. A atual que tá no carro, ela tá totalmente trincada. Então, a ideia já é colocar a moldura original nova. E aí não compensa, né? Então, eu fazer essa adaptação. A ideia, então, é, poxa, se não tem como fazer isso, vamos partir, então, pra um rádio mesmo, né? E aí eu fiquei com essas duas opções, que é o MVH X7000 e o DEH X8780BT. Eles têm uma grande diferença entre um e outro, principalmente pelo ano dele. Esse aqui é mais recente. Ele vai ter um pouco mais de bandas ali de equalização, mas em quesito de qualidade, eu ainda acredito que esse rádio vai me atender melhor. Acho que ele é muito bacana, vai dar um visual legal no carro, então tem a questão estética também. Então eu optei por esse, ao invés do X7000BR. Ao mesmo tempo, eu ainda queria ter a conectividade do multimídia. Então, a ideia que eu tive foi de colocar um multimídia 1DIN junto com o rádio. E como que a gente vai fazer a ligação dos dois juntos? Aí que vem a sacada, galera. Aqui eu tenho esse exemplo de painel do Astra. No caso aqui, ó, você vê que ele tem um rádio original da Chevrolet mais antigo e embaixo um Pioneer. Então, a ideia é fazer a mesma. Aqui colocar o multimídia 1DIN e aqui embaixo colocar o Pioneer. E aí a gente faz a ligação de um pelo outro através da saída RCA da multimídia para a entrada auxiliar que tem na traseira do Pioneer. Foi, inclusive, um dos motivos de querer escolher esse Pioneer, porque ele já tem um RCA atrás, o outro é na frente. Então, galera, eu acho que vai ser uma ideia bacana. Eu nunca vi alguém fazer algo do tipo. Tô curioso para ver como que vai ficar essa ideia mirabolante na prática. Vamos ver se fica bacana. Assim, se a gente testar e ver, cara, não compensa fazer isso, tá perdendo muita qualidade de áudio, mas eu acredito que essa seja a melhor forma de manter a originalidade do painel, mas ainda assim ter uma qualidade de som boa e ao mesmo tempo ter a conectividade ali. A gente vai fazer isso e atrelar junto com esse kitzão aqui, que eu acho que vai dar uma outra experiência sonora dentro do Astrão também. Então é isso aí, rapaziada. Galera, estamos no dia seguinte. Ontem não consegui concluir do assunto do Astra. Dando andamento, então, o que ficou faltando a gente falar é sobre o assunto chato, uma notícia não muito boa. Infelizmente, a gente acabou encontrando pontos de ferrugem no assoalho, nas laterais. Nos dias seguintes do que a gente veio trabalhando ali, a gente mostrou em vídeo pra vocês, eu aproveitei pra dar mais uma limpada no assoalho, pra remover ali o restante da cola, piche, enfim, que ficou da manta. Por baixo daquilo, as notícias não foram boas, galera. Acabou que a gente encontrou esses pontos de ferrugem e não tem muito o que fazer. Quando o assunto é ferrugem, a coisa é séria. E aí, então, eu fui atrás do mesmo funileiro que fez o serviço no Astra pra gente poder dar uma analisada e ver o que poderia fazer. E não vai ter jeito. Então, os próximos passos ali vai ser resolver isso. Já tá programado de levar lá. Esse vai ser o próximo passo ali. Porque não tem como, galera. Não tem como, dado o estado que tá, a gente concluir a lavagem ali do assoalho, já começar a aplicar a nova manta, começar a montagem. Senão, aquilo ali pode virar algo mais grave no futuro. Então, o ideal é a gente já resolver isso agora, pra que lá na frente a gente não tenha nenhum problema. Então, a notícia é essa. Não é uma das atualizações que eu gostaria de passar. A gente já tinha planejado ali em próximos vídeos poder trazer lavando o carro, concluindo isso e finalmente podendo ele começar a montagem, mas não tem como fugir disso, galera. O momento agora é de resolver esse problema. A gente tá suscetível a isso, a gente foi até o fundo do poço, achou que tinha que achar e agora é resolver, né? Bom, rapaziada, então é isso. Esse vídeo foi mais um bate-papo aqui entre a gente, mais pra gente poder conversar sobre esses assuntos, atualizar sobre coisas que vem andando aí fora dos vídeos, pra gente poder dar andamento aí nos vídeos seguintes, nas próximas semanas. Tem muita coisa pela frente ainda. Espero que tenham curtido o vídeo. Deixe seu like, que ajuda muito a gente. Se inscreva no canal, ative o sininho. E é isso, rapaziada. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou!